o meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés. Orar. Espírito Santo de Deus, nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. Nada podemos fazer sem Ti. Senhor, palavra alguma há de dar fruto se não encontrar o coração preparado, o solo preparado. Por isso eu peço, Espírito Santo de Deus, vem preparar os corações aqui presentes, fazendo deles terra fértil, Senhor, a fim de que a semeadura, logo mais realizada, encontre um ambiente favorável para frutificação. Nós te exaltamos, nós te engrandecemos e agradecemos pela tua presença. Pedimos, Senhor, faz aquilo que tu planejou em meio ao teu povo nessa tarde e noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nosso pano de fundo está no livro de Êxodos. Queria que os irmãos da projeção colocassem aí. Êxodo no capítulo 25, versos 8 e 9. Amém ou misericórdia? Amém. Vou seguindo aqui, meus irmãos. Quando os estagiários lá conseguirem, olha, deu certo. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Irmãos, para a gente contextualizar o período em que essa passagem foi citada, nós temos o povo de Israel, após a libertação do Egito, sendo conduzido por Moisés rumo à terra prometida, e nesse tempo específico, nesse momento específico, o povo de Israel estava acampado aos pés do Monte Sinai. Naquele momento, o povo de Israel já tinha recebido as leis através das tábuas, por intermédio de Moisés. Deus já tinha feito aliança com Moisés, com o povo através de Moisés, chamada aliança mosaica, né? E agora Deus dizia para Moisés: quero que construam para mim um santuário. E o que é santuário? Naquela época, o santuário era um tabernáculo. E o tabernáculo, para quem não sabe, é uma tenda que ela é desmontável. Isso porque o povo estava transicionando rumo à terra prometida. Então era um templo desmontável para que o povo pudesse, para que Deus pudesse habitar nesse templo. Até então, Deus não habitava em construções feitas por homens, mas Deus havia solicitado, requisitado a Moisés que construísse essa tenda para que ele estivesse lá com a sua glória naquele lugar, a glória de Deus pudesse habitar naquele lugar. Então, durante a peregrinação do povo pelo deserto, essa tenda era armada, passava-se um tempo, os levitas se desmontavam, caminhavam rumo à terra prometida, lá na frente montava de novo, né? Naquele tempo, naquele momento, Deus, que era transcendente, decide habitar no meio do povo para estabelecer uma aliança contínua. E isso exigia algo fundamental nesse santuário, que era a santidade. O povo deveria se separar do pecado e ter reverência absoluta. O próprio layout do tabernáculo, ele nos ensina níveis de santidade crescente. No tabernáculo nós tínhamos 3 ambientes. Nós tínhamos o átrio, que era a parte externa à tenda. Lá era onde o povo acessava. Lá era onde os sacrifícios eram realizados. E representava uma aproximação inicial.
Depois do tabernáculo nós tínhamos o santo lugar. Dentro já da tenda, era uma parte maior do tabernáculo, da tenda, não é? E naquele lugar apenas os sacerdotes poderiam adentrar. Lá havia o pão da proposição, lá havia o candelabro, lá havia o altar de incenso e o serviço contínuo diante de Deus. Continuamente os sacerdotes estavam operando naquele ambiente. E nós tínhamos dentro do templo um terceiro lugar chamado Santo dos Santos, ou Altíssimo, que era a menor, a última sala, né, onde ficava a Arca da Aliança. Naquele lugar, a presença manifesta de Deus habitava. Naquele lugar, apenas o sacerdote, o sumo sacerdote, poderia adentrar uma vez ao ano, que era o dia da expiação. Então, essa progressão mostrava que quanto mais perto da presença divina, maior o nível de santidade exigido. Os sacerdotes não podiam ministrar de qualquer maneira. Eles precisavam de vestes específicas, passavam por rituais de purificação, eram ungidos e consagrados. Não podiam ter impurezas cerimoniais. Eu não sei se vocês leram recentemente o livro de Êxodo, mas eu lembro que quando eu li a primeira vez, eu fiquei extremamente impactado com quão perfeccionista era Deus quando idealizou o projeto de construção desse tabernáculo. Deus não só disse: Moisés, construa para mim um tabernáculo, mas ele diz: conforme o projeto que eu lhe darei. E nosso Deus é o maior dos arquitetos, porque ele descreve com um nível de detalhes que é fora do comum, né? Cada material feito com as medidas, né? É algo extremamente detalhado, extremamente detalhado. E quando eu li, eu pensei: meu Deus, isso é um Deus que se preocupa com detalhes. Muito, porque eram muito detalhados os materiais, os instrumentos, a própria tenda, né? Desde a veste do sacerdote era de um detalhamento fora do comum, né? Isso me chamou muito a atenção, como o nosso Deus se importa com os detalhes. Então, como a gente viu, esse era um ambiente que, pelo fato de Deus estar presente, exigia uma santidade muito grande de todos aqueles que transitavam naquele lugar. Tanto é que a Bíblia fala de um episódio que é contado lá em Levítico 10, em que 2 dos sacerdotes, chamados Nadab e Abiú, eles eram filhos de Arão. Lembra que Arão era irmão de Moisés? Arão era o sumo sacerdote. Tinha os 2 filhos, Nadab e Abiú. E a Bíblia fala que eles ofereceram ao Senhor fogo estranho. A Bíblia não cita o que é esse fogo estranho, né? Muitos doutrinadores, teólogos divergem do que poderia ser esse fogo estranho. Mas o que é certo é que eles fizeram algo diferente de como Deus tinha estabelecido. Não só Deus estabeleceu os materiais, os quais eram confeccionados, os instrumentos e tudo mais, mas ele também estabeleceu o rito, não é, de operação dos sacrifícios e todas as demais coisas envolvendo o tabernáculo. Então, em determinado momento, esses 2 sacerdotes, Nadab e Abiú, eles descumpriram um detalhe daquilo que Deus tinha estabelecido. E aí a gente pode aqui supor, né, Deus estabeleceu como seria o óleo da unção. E esse óleo era óleo de uma determinada planta e tal. Então, digamos que eles escolheram um óleo de uma origem diferente da que Deus tinha estabelecido. Isso foi suficiente para eles serem fulminados naquela hora. E a gente olha para esse episódio, né, e pensa: meu Deus, que Deus carrasco é esse, né? Porque 2 sacerdotes
Eu imagino que eles não fizeram algo tão ruim assim, né? Mas eles simplesmente desobedeceram e isso foi o suficiente, né, para que esse Deus Santo tivesse fulminado esses dois sacerdotes de forma abrupta, né? Isso mostra a santidade de Deus, que ela não é simbólica, ela é real e exige reverência. Ficou claro e evidente, gente, a santidade exigida por Deus no tabernáculo? Glória a Deus. Agora vamos ler conosco 1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Um outro texto, 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são templos de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, irmãos, percebam que na época da velha aliança, Deus habitava em templos, tabernáculo, templos, ambientes construídos por mãos humanas. Mas na nova aliança, a partir de Jesus, a Bíblia conta que Deus não habitava mais em templos, nem construções construídas por mãos humanas. Segundo os dois textos que acabamos de ler, a partir de Cristo, nós nos tornamos esse tabernáculo onde Deus habita. Se agora nós somos o santuário onde Deus habita, através do seu Espírito, será que a mesma santidade exigida no tabernáculo e templo da velha aliança se aplica a nós? Sim ou não? Vimos que na antiga aliança, no tabernáculo, a santidade era extremamente exigida. Tanto foi que Deus fulminou 2 dos sacerdotes porque descumpriram um detalhe do ritual que eles deviam cumprir, né? Então, sim, Deus continua exigindo de nós, templos do Espírito Santo, a mesma santidade que exigia na velha aliança, no templo e tabernáculo. Um dos atributos de Deus, irmãos, é a imutabilidade. A Bíblia traz isso em Tiago 1,17. Deus não muda de opinião, nem de atitude, e nem de características. 1 Coríntios 3,17 diz o seguinte: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Pois o templo de Deus, que são vocês, é santo. Vejam bem, esse verso responde a pergunta que eu fiz há pouco. Pois o templo de Deus, que são vocês, é santo. A advertência é séria nessa passagem. Vejam, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então esse verso se aplica perfeitamente ao que aconteceu, né, no tabernáculo com os sacerdotes que foram fulminados. Eles descumpriram e Deus os destruiu. Esse texto é um texto do Novo Testamento, é um texto da Nova Aliança, é um texto aplicável a nós, que somos templo do Espírito Santo hoje. Somos casa onde o Espírito habita. Sendo assim, irmãos, precisamos de santidade radical com tudo que envolve nosso corpo. Não podemos ouvir qualquer coisa. Não podemos ver qualquer coisa. Não podemos comer qualquer coisa. 1 Coríntios 6,20 ensina que vocês foram comprados por alto preço. Portanto,
glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O que você tem ouvido tem glorificado a Deus? As músicas que você tem ouvido, elas glorificam a Deus? O que você tem visto ou assistido tem glorificado a Deus? O que você tem comido, ou o quanto você tem comido, tem glorificado a Deus? A Bíblia, irmãos, trata a alimentação com tanta importância que trouxe um outro texto específico reforçando que devemos glorificar a Deus com aquilo que comemos ou bebemos. Está em 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. E diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Paulo nos ensina em Efésios 5:29 que ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Fica evidente o cuidado e a intencionalidade do nosso Deus em deixar claro e evidente na sua palavra o desejo que ele tem que nós cuidemos do nosso corpo, todos os aspectos, em especial com a alimentação também. Eu ouvi um pregador dizer que a comida é arma secreta de Satanás. A primeira tentação na história do mundo foi uma tentação alimentar. A primeira tentação de Cristo também foi uma tentação alimentar. Essa arma, gente, pasmem, mata mais que qualquer outra arma no mundo. Ele disse ainda, uma frase que me chamou muita atenção, que nós estamos cavando nossas covas com garfo e faca. Vejam, as guerras que acontecem no mundo matam menos do que a comida. A gente acha que a alimentação é algo totalmente natural. Inclusive tem uma máxima entre os crentes, né? Que esse povo não bebe, mas come, né? E a gente fala e ri e a gente se apropria desse lado como se realmente não tivesse importância o crente comer. O fato é que sim, isso é importante. Isso não é simplesmente natural, é espiritual o comer. Tem impactos na vida espiritual, a forma que comemos e o que comemos. O apóstolo Paulo coloca a glutonaria em Gálatas 5:21 no mesmo nível dos pecados de prostituição, moralidade e idolatria. Vejam só quão sério é o problema do pecado relacionado à comida, à glutonaria, né? Então, na mesma categoria ali, Paulo colocou moralidade sexual, mas no dia a dia a gente parece não se importar com o problema relacionado à comida que comemos. Sinceramente, é porque isso é gostoso, é prazeroso, não vamos mexer com isso não. Vamos deixar quieto, né? Vamos se importar só com o pecado sexual, com a imoralidade, com a mentira, com o roubo. Mas o fato, irmãos, é que Deus me levantou para transmitir essa mensagem para a igreja. E aqui na frente de vocês eu já peço perdão ao Senhor pelo atraso com que essa mensagem chegou, porque Ele comunicou já há algum tempo e eu vinha demorando, postergando esse dia, né? E eu não tenho dúvidas de que isso veio do coração de Deus. Eu não sou aquela pessoa que escuta o Espírito Santo com frequência. Ainda vou escutar, ainda vou afinar minha frequência com o Espírito Santo. Mas
Os poucos momentos que eu escuto o Espírito Santo, eu não duvido e eu não confundo. Eu sei muito claramente que ele está falando. Esse tema foi um tema que eu tenho plena convicção e certeza de que ele me comunicou e pediu que eu, por sua vez, comunicasse à igreja. Amém? Então a Bíblia não condena a comida, irmãos, mas condena o descontrole. Creio que a maioria de vocês sabem que em 2023 eu recebi o primeiro diagnóstico de câncer. E no ano passado, 2023, eu tirei o estômago. Foi nesse momento que eu vi claramente o Espírito Santo falando comigo acerca da santidade envolvendo a alimentação. Santidade envolvendo o corpo, que é a casa do Espírito Santo, o santuário do Espírito Santo. 2025, no ano passado, eu tive um outro diagnóstico de que o câncer tinha recidivado, ele tinha voltado. Aí fiz mais uma série de cirurgias, tirando mais um monte de coisa, vesícula, metade do intestino grosso, apêndice. A glória de Deus, eu por fé estou curado. Não pelos médicos, porque os médicos me abriram e quando viram, eles disseram, não podemos fazer nada, e fecharam, né? Mas o médico dos médicos me levou para o centro cirúrgico celestial e se encarregou de retirar pessoalmente toda a célula cancerosa, cancerígena que havia em meu corpo. Então é óbvio que esse assunto é um assunto que envolve, porque eu senti na carne as dificuldades e dores que nós enfrentamos quando somos diagnosticados com uma doença como essa. Então, eu poderia dizer que eu seria obrigado a mudar minha alimentação em função da doença que eu tive. Mas não, irmãos. Para a glória do Senhor, eu entendi que a alimentação tinha relação com santidade, que eu devia obedecer ao Senhor e me alimentar bem, a despeito da doença que eu carregava. Por obediência. Por desejo de ser santo, conforme é a solicitação do Senhor Jesus a nós, discípulos. Sede santo como eu sou. Tanto é que no mês de janeiro desse ano eu tomei algumas medidas vão ao encontro dessa temática, né? Antes de descobrir, em janeiro de 2025, antes de descobrir a recidiva do câncer, eu estava teoricamente naquela oportunidade curado, não é? Mas em janeiro do ano passado eu decidi tomar algumas decisões drásticas envolvendo a minha alimentação. Eu abandonei o açúcar. Pense em alguém que gosta de doce. Mas eu entendi que eu precisava obedecer. Eu abri mão do açúcar. Eu abri mão de ultraprocessados. Eu abri mão das carnes processadas. Eu abri mão de biscoitos, bolachas. Irmãos, eu à noite ia dormir depois que tinha jantado e comer uma carreirinha de creme crack, com café, com manteiga, e haja manteiga, uma carreirinha daquela. Né? E hoje eu, com vontade de comer alguma coisa, todo dia eu faço pipoca, porque pipoca é saudável, né? Então eu vou lá e como uma pipoquinha. Mas tem sido difícil, irmão. Não é fácil. Quando eu estou em ambientes onde tem bolos confeitados e, enfim, de aniversário e tudo mais. Mas eu continuo firme na minha decisão, porque eu sei que não é apenas o risco daquele alimento fazer mal a mim,
é espiritual, é em obediência, entendendo que aquele alimento ele não é bom para o meu corpo, aquele alimento ele é veneno para o meu corpo, e eu não vou colocar dentro do corpo onde o Espírito Santo habita, onde a casa que o Espírito Santo habita, um alimento que é veneno. Entendam então que aqui a justificativa não é a ciência vai dizer não, então o problema é comer todo dia, então coma pouco. Esse não é o argumento que eu vim trazer para vocês, irmão. A justificativa que nós estamos expondo aqui é espiritual. Se o alimento é ruim, ele é um veneno para o corpo, não importa se eu estou tomando uma pequena dose do veneno, ele não deixa de ser veneno. Se ele é veneno, eu não devo consumir. Ponto final. Não importa se em pequena quantidade ele não tem potencial de agredir a minha saúde. Não importa. Importa que ele é veneno e eu não vou faltar com santidade no templo do Espírito Santo. Amém? Eu, como não sou profissional de saúde, né? Eu não tenho aqui o conhecimento, nem a bagagem necessária para dizer a vocês o que é bom e o que não é bom. O que devemos ou não devemos comer. Mas, gente, a informação está tão acessível hoje a todos, né? Ela está à distância de alguns cliques no celular. Hoje à tarde mesmo, quando estava aqui fazendo essa ministração, eu coloquei lá no Google os 10 piores alimentos. Apareceu. Né? A maioria deles todo mundo conhece. Alguém sabe que refrigerante faz mal? Todos sabem, não é? Por que a gente continua bebendo? O refrigerante, eu ouvi de um especialista hoje, que ele é o alimento líquido mais cancerígeno que existe. Não importa se ele é com açúcar, se ele é sem açúcar, né? Ele faz não só mal porque pode provocar câncer, mas por uma série de outros problemas, obesidade, diabetes e tudo mais. Por aí vai, sem contar com os conservantes que ele possui, corantes e tudo mais. Nós temos nessa lista, né, mais algumas coisas bem conhecidas. Nós temos ali a salsicha, nós temos o presunto, nós temos o bacon, nós temos o salame, nós temos a linguiça, carnes processadas. Vocês sabiam, irmãos, que nesses alimentos existe nitrato e nitrito, que são duas substâncias que existem no fumo, no tabaco. E esse nitrato e nitrito estão no nível 1 da Organização Mundial de Saúde como cancerígeno, ou seja, o nível máximo de propensão ao câncer, o nitrato e o nitrito que está no presunto que você come, que está no salame, que está no bacon, né? Está na salsicha. Então, se você não dá um cigarro para o seu filho, o que você dá na salsicha a ele? Né? Então, irmãos, eu tenho durante muito tempo ficado com o coração doído quando eu participo dos eventos da igreja e vejo ali só refrigerante, só salgadinho. Eu vejo um alimento saudável em cima da mesa. Irmãos, é difícil essa mudança. É difícil, mas vale a pena. Vale a pena. E não tem outra coisa, não tem outro caminho, irmão. A palavra de Deus nos ensina que nós não devemos nos amoldar ao padrão do mundo. Qual é o padrão do mundo? É o fast food, é a comida industrializada, né? É a comida que é fácil, que eu compro, abro e como, né? Mas isso tem aumentado assustadoramente as doenças que nós hoje encontramos, né? Câncer, entre várias outras, obesidade, diabetes, entre várias outras. O próprio autismo, né? São doenças relacionadas à alimentação. Alzheimer, né? Relacionado à alimentação. Não, irmãos, não tem outra. Devemos renovar a nossa mente e dar o primeiro passo. É difícil, mas dá um passo de cada vez, né? Pesquise dentro daquilo que é a rotina da sua alimentação. Veja no Google o que é prejudicial e comece a tirar uma coisinha de cada vez mais. Vá tirando, irmão. Vá tirando.
Porque se a gente faz de conta que não ouviu, a gente está pecando, só que dessa vez conscientemente. Conscientemente. Isso desagrada o coração do Pai, né? Talvez o Senhor não nos fulmine hoje, porque a graça e a misericórdia do Senhor nos alcança diariamente. Mas Ele se entristece. Igualmente, Ele se entristeceu quando os sacerdotes desobedeceram na época do tabernáculo. Hein? Biscoitos, batatinha frita, irmãos, é o alimento sólido mais cancerígeno que existe. E aí, eu não... Além da batata, tudo que for fritura está no mesmo pacote. Macaxeira frita. Dá para eliminar a fritura da nossa vida, gente. Dá para a gente comprar um azeite ou uma banha de porco, que seja, para usar no lugar do óleo refinado, vegetal, de grãos, né? Como óleo de canola, óleo de milho, óleo de girassol. São extremamente danosos à saúde, meu povo. Se vocês ainda usam, em nome de Jesus, joguem fora. Compra uma banha de porco, que não é caro e é muito mais saudável. Gente, se vocês pesquisarem óleo de girassol, óleo de canola, óleo de soja, vejam os danos e as doenças relacionadas a esse alimento. Meu Deus, é gravíssimo. Então, eu venho desde o ano passado adotando medidas que vão transformando a minha alimentação e meu estilo de vida em um estilo de vida mais saudável. Comecei a academia desde outubro do ano passado. Tenho eliminado da minha cozinha utensílios e a ciência já comprovou que são cancerígenos, como o Teflon, né? Não tenho mais nenhuma panela de Teflon lá em casa. Joguei todas fora. Essa semana eu comprei os últimos 2 utensílios, que era uma cuscuzeira, daquela pequenininha, né? Peitinho que chama. A minha era de alumínio, eu comprei uma de inox. E eu comprei também uma cafeteira, que a minha era de alumínio, e eu comprei uma de inox. Gente, comer bem dá trabalho. Comer saudável dá trabalho. O é maior. É o preço da obediência. Lembrem que seguir a Cristo não é algo fácil. Lembrem que na época que Jesus estava ministrando, né, os discípulos ouviam, se afastavam porque eles achavam duro aquele discurso. É isso. Não é fácil seguir a Cristo, mas vale muito a pena o esforço para obedecê-lo. Tem mais. Quando Deus nos chama para rever nossa alimentação, Ele não está tirando o prazer, está preservando a nossa vida. Não devemos comer, portanto, apenas para matar a fome, mas devemos comer para manter o corpo disponível para cumprir o propósito. Quantos ministérios foram interrompidos por falta de cuidado? Quantos chamados foram enfraquecidos por esgotamento físico? Quantas famílias sofrem porque o corpo não foi preservado? Deus quer corpo com energia para servir, mente clara para discernir, sistema físico saudável para sustentar longos anos de frutificação. Irmãos, o Senhor tem sobre cada um de nós grandes planos. Ele conta com cada um de nós para um propósito específico. Quanto mais saudável eu for, mais longevidade eu vou ter e mais frutos eu vou ter para o crescimento do reino. Que cada refeição seja um ato de gratidão. Cada escolha seja um gesto de zelo. Cada corpo aqui, templo vivo, saudável e disponível para a glória de Deus. Irmãos, era essa mensagem que eu tinha para comunicar a vocês.
Em nome de Jesus, nós possamos, como igreja, fazer diferente do mundo. Nós possamos, com várias outras coisas que nós fazemos diferente por obediência, mas também possamos nos alimentar diferente a partir de hoje. E é algo que as palavras não convencem, o Espírito convence. Por isso eu orei no início, antes de começar, porque eu ouvi palavras como essas anos atrás e nenhuma atitude eu tive de mudança, né? Então, em nome de Jesus, que o Espírito possa ter trazido conhecimento, que o Espírito possa ter trazido reconhecimento e ele possa ter trazido arrependimento, a fim de que nós tomemos outras direções envolvendo a alimentação. E lembrem, cuidado com o corpo vai além da alimentação. Envolve tomar água, né? Envolve atividade física, e a santidade, como a gente viu, envolve tudo aquilo que está relacionado ao nosso corpo, que nós estamos vendo, assistindo, nós estamos ouvindo, né? Uma frase que eu anotei aqui, eu acho ela. Então tá difícil depois dos 40, né? Dado aqui que eu não falei, gente. Câncer, ele tem crescido assustadoramente, né? Hoje em dia, a cada minuto, 40 novos casos de câncer são diagnosticados no mundo. Com certeza hoje, cada um de nós tem alguém próximo que tem ou teve câncer. Parece que cada vez mais próximo diagnósticos são conhecidos, né? De alguém cada vez mais próximo de nós. Acho essa frase. Quem não quer cuidar da doença, tem que cuidar da saúde. O que você tem escolhido? Eu posso, como alguém que teve uma doença grave, tem sofrido muito por conta das alimentações, eu posso dizer, se eu soubesse, se quando criança eu tivesse esse entendimento que eu tenho hoje. É muito mais fácil cuidar da saúde do que da doença. É porque algumas doenças nem cura tem. Você não vai poder mais cuidar. Você vai simplesmente perecer. Amém? Glória a Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar ao seu